Shalom, shalom. Estamos continuando nossa conversa aqui no Maoz Israel sobre família. Já falamos um pouco sobre o que é família biblicamente, de uma perspectiva israelense, as raízes hebraicas da família, sobre unir, conectar e construir algo juntos. Também vamos falar mais sobre por que a família é importante e daremos algumas dicas práticas para ajudar você. Coisas que aprendemos ao viver aqui muitos anos em Israel. Alguns de nós nascidos e criados aqui, como minha esposa e meus filhos. Temos 5 filhos nascidos e criados na área de Jerusalém, todos nós aprendendo muito com as antigas escrituras, é claro. Mas como aplicar essas coisas de maneira prática hoje? Alguns de vocês perguntam, como isso se relaciona comigo, sabe? É ótimo que Abraão tenha sido escolhido. Vamos chegar lá e vamos mostrar que o Senhor nos deu um caminho incrível e perfeito em suas escrituras para nos ensinar sobre família. Então, por que a família é importante? Sabemos que o Senhor escolheu o pai Abraão, porque em Gênesis 18:19, vemos que ele instruiria seus filhos nos caminhos do Senhor para fazer justiça e retidão. Esta é uma ideia incrível, um conceito incrível. Esta é a razão pela qual o Senhor escolheu Abraão. Porque ele seria um tipo de pai, não apenas um bom pai, que cuida dos filhos. Ele já estava cuidando de muitas pessoas, mas o Senhor disse que esse homem estava muito preocupado com as gerações futuras do que com o seu próprio bem-estar. Ele foi à batalha para salvar membros da família. Ele ajudou a lutar contra injustiças. E rapidamente começamos a ver que as promessas de Deus a Abraão foram desafiadas. O braço da carne, como alguns gostam de dizer, quando Abraão começou a se apoiar em seu próprio entendimento, as Escrituras nos dizem para não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas para reconhecermos os caminhos do Senhor em tudo o que fazemos, e Ele endireitará nossos caminhos. Isso é algo que Abraão teve que aprender. Ele teve que aprender a ser guiado pelo Senhor e a fazer as coisas que foi chamado a fazer. O mesmo acontece com todos nós. O que aprendemos sobre família vem de entendimentos antigos e de centenas e milhares de anos de gerações aqui em Israel. E mesmo quando Israel estava fora da terra de Israel, aprendemos com este povo. Israel foi chamado para ser uma luz para as nações. E a maior luz que podemos brilhar sobre a humanidade é entender a família, porque essa é a base. Este é o núcleo de como todos nós fomos criados, como viemos a este mundo e como funcionamos e operamos neste mundo. Faz parte da família. Agora, o que isso tem a ver com você? Algumas das formas práticas que vemos nas Escrituras se aplicam às nossas próprias vidas. Vemos o Shabat. Vamos falar sobre todas essas coisas em episódios futuros. Shabat, refeições especiais, feriados que vemos, algumas pessoas os chamam de feriados judaicos ou os feriados do Senhor, as festas do Senhor. Todos esses foram dados a Israel, não apenas por razões religiosas ou cerimoniais, mas o Senhor foi muito estratégico ao trazer Abraão e mais tarde continuar sua linhagem através das 12 tribos de Israel. E com a nação de Israel entrando na terra prometida, a lei, as escrituras foram dadas a Israel para mostrar o que fazer. E então a presença de Deus e o poder de Deus foram dados a Israel para capacitá-los a fazer o que a palavra os mandava fazer. Mas todo o conceito de valores bíblicos e celebrar o Shabat, ou até mesmo os feriados com sua família, todas essas coisas são para passar ensinamentos de geração em geração. Vamos aprofundar esses pontos nesta série, mas por enquanto vamos falar de forma geral. Como podemos continuar de geração em geração? Senti que o Senhor nos mostrou algumas dicas práticas vindas de Gênesis 18:19 e de todo o capítulo de Gênesis 18.
onde Abraão se encontra com o Senhor. E é aqui que o cumprimento da promessa do filho começa, que Abraão teria um filho. Abraão teria literalmente um filho que veio de seu próprio DNA, não de uma serva, não de outra pessoa da família, mas que seria seu filho. E quando Abraão encontra o Senhor, vemos três coisas acontecendo. E essa é a razão pela qual o Senhor escolheu Abraão, porque Abraão não estava preocupado apenas consigo mesmo. Abraão encontra o Senhor e vemos esse processo de adoração. É uma palavra hebraica que fala sobre se ajoelhar. Ele adorou o Senhor. Ele também foi pegar comida para ele. Isso é o que alguns chamam de uma teofonia ou cristofonia. É uma aparição do Senhor antes do nascimento de Yeshua. Então, esse é o outro tópico teológico mais profundo do que vamos abordar agora. Mas vemos que o Senhor aparece a Abraão, e Abraão serve e adora o Senhor. E o Senhor disse, sabe, vamos compartilhar com Abraão o que está em nosso coração, que ele terá um filho. E então vemos que a próxima coisa que ele também diz é, haverá julgamento sobre Sodoma e Gomorra. Abraão, sendo pai, sendo um bom pai, com o coração semelhante ao de Deus Pai, começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Ele começa a suplicar ao Senhor, por favor, não destrua essas pessoas. E acredito que, sendo um bom pai, ele sabia que há crianças e pessoas que seriam feridas. Isso seria difícil, mas o Senhor já havia mostrado a ele: estou levantando você para mostrar justiça e retidão. E partes da justiça também não são tão bonitas e glamurosas às vezes. Então Abraão começa a interceder. Abraão adora o Senhor. Ele começa a interceder. E também vemos que Abraão começou a compartilhar e começou a orar e começou a prover para a sua família de uma maneira multigeracional. O Senhor escolheu Abraão porque Abraão faria algo e faria as coisas de uma maneira que durariam para sempre. O povo judeu está de volta à terra de Israel porque o Senhor disse: estou cumprindo uma promessa ao meu antigo amigo Abraão. E é sobre isso que se trata. O Senhor trazendo de volta seu povo à terra de Israel para mostrar a Israel e ao mundo todo que o Senhor cumpre suas promessas. Sim, levou muito tempo. Só para revisitar a história para alguns de vocês que podem não estar familiarizados. Israel foi trazida à terra há milhares de anos. Eles foram expulsos da terra por desobediência por várias razões. Eles não estavam seguindo os caminhos do Senhor para fazer justiça e retidão. E, eventualmente, em 70 depois de Cristo, Israel foi completamente disperso na terra. Roma destruiu o segundo templo, o que é chamado de Grande Tragédia. E o povo de Israel começou a ser disperso por todas as nações da terra. Os judeus acabaram na Sibéria e em todos os países, até na Antártica. Vocês os encontrariam talvez até com os pinguins lá, mas então eles acabaram por toda parte do mundo. Os judeus foram dispersos até na América Latina, na América do Norte, em todo o mundo. Mas o Senhor disse que em algum momento da história eu os trarei de volta. E vamos falar mais sobre isso. Mas toda a ideia de trazê-los de volta no ano de 1948, com o restabelecimento da nação de Israel, foi para cumprir uma antiga promessa ao seu amigo Abraão. Porque a Abraão foi dito: vou mostrar a terra que darei a você e à sua descendência, às suas gerações depois de você. Então, essa promessa foi cumprida. E estamos aqui agora, na terra de Israel, em nosso estúdio em Jerusalém, falando com você sobre família, todos esses séculos e séculos depois, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor mantém suas promessas por 1000 gerações e Ele cumpre suas promessas para você. Se o Senhor cumpriu sua promessa a Abraão, quero encorajá-lo.
O que você está passando agora com sua família, permaneça firme. O Senhor disse, eu salvarei seus filhos. O Senhor disse, eu salvarei sua família. O Senhor o chamou pelo nome dele. Para aqueles de vocês que acreditam em Yeshua e Jesus, quero encorajá-los agora. O Senhor tem um plano para você e sua família. E enquanto falamos no futuro sobre como você pode entrar nessas promessas, quero encorajá-lo a lembrar que ele não desistiu de você. Por séculos, parecia que Israel estava acabado. Não havia terra prometida. Até teólogos cristãos e historiadores começaram a falar sobre como Israel estava amaldiçoado. Que esse povo não era mais o povo das promessas de Deus. Que talvez as promessas tenham sido transferidas para outro grupo de pessoas. Que o Senhor agora estava chamando outras pessoas de seu Israel. Mas, e começamos a ver em 1948, que isso estava incorreto. As pessoas simplesmente não tinham fé para enxergar. Embora eu admire todas as pessoas que defenderam Israel durante todos esses séculos, houve muitas que não entenderam que Deus queria fazer as coisas permanecerem sombrias e desoladoras. Porque quando o Messias está sob a terra por 3 dias, isso é uma prova de que ninguém mais pode ressuscitá-lo, a não ser o poder de Deus. Da mesma forma, Israel foi ressuscitado como uma nação, mais uma vez, após quase 2000 anos de desolação. Isso é um sinal e um prodígio para todo o planeta de que Deus cumpre suas promessas. Então, passar as coisas de geração em geração, como o povo judeu tem feito, não é apenas uma parte de sua cultura, não é apenas parte da herança judaica, está embutido em seu DNA. Eles não podem evitar. E é porque o Senhor escolheu Israel para ser uma luz para as nações. Então, o que podemos aprender sobre como passar as coisas adiante? De forma prática, passar as coisas adiante é você mostrar aos seus filhos um ofício, uma habilidade. Talvez você saiba trabalhar com carros, talvez você saiba costurar, talvez você seja um ótimo cozinheiro. Aqui em Israel, muitas vezes, vemos crianças pequenas indo ao local de trabalho de seus pais. Alguns anos atrás, eu estava em uma barraca de falafel, comendo falafel. Alguns de vocês que vierem nos visitar aqui em Israel vão provar falafel. Eu vi um garotinho, talvez de 8, 9 anos, dando troco, me trazendo o meu pedido. E eu disse ao pai dele, ei, você está fazendo um bom trabalho, está passando as coisas adiante. E ele disse, olha, isso é o que eu tenho para dar a ele. Se ele quiser, ele pode fazer outra coisa na vida, mas se ele quiser isso, é dele. Esta loja, o trabalho da minha vida, é dele. E vemos isso repetidamente em Israel, que há algo embutido nas pessoas aqui para passar as coisas de geração em geração. E não apenas em negócios de família, não apenas em compreensão e conhecimento, mas o conceito é que Israel seria uma nação que não apenas no passado, mas, mais uma vez, compartilharia a vida e compartilharia conhecimento e sabedoria para ajudar as nações. Shalom, shalom. Continuaremos com mais dicas práticas sobre família em nossos próximos episódios. Quero encorajá-lo. Se você tem um coração de ver o evangelho se espalhar entre os israelenses, tanto judeus quanto árabes, junte-se a nós. As informações na tela mostrarão como você pode fazer parte de ver a história sendo feita hoje, na terra de Israel. Enquanto falamos sobre família hoje, por favor, ore por nossas famílias aqui em Israel. Muitas vezes é muito difícil viver aqui em Israel, mas o Senhor está fazendo grandes coisas.
E você pode se unir a Maoz Israel para fazer uma diferença poderosa na vida de famílias por toda Israel. De Jerusalém, Israel, eu sou o Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.